Agora que eu já falei um pouquinho a respeito de folhas, né, de como folha é um conceito, que cada um de nós tem uma definição, mesmo que cada um de nós não consiga formalizar a própria definição, cada um de nós sabe o que é uma folha, né? Então eu vou falar a mesma coisa, vou transpor para números. Todos nós sabemos o que são números. Isso quer dizer que a gente tem uma formalização precisa e minuciosa do que é número? Não, tem uma definição aqui intuitiva. E eu recorro a essa definição para entender o que é um número. Existem pessoas que fizeram formalizações incríveis a respeito de que são números. Eu não sei que formalizações são essas, mas eu tenho certeza que são muito melhores do que a minha intuitiva, porque são pessoas profissionais, que estão há gerações estudando esses temas, mas não quer dizer que existe o número real metafísico. Não, é apenas uma construção de conhecimento que é mais coerente, mais elegante do que alguma formalização que eu vá dar. Agora, eu preciso ter essa definição formal do que é número para conversar com alguém? Não, eu chego com uma pessoa aqui, qualquer, e digo assim, me dá 3 laranjas. A pessoa vai me dar 3 laranjas. A pessoa não tem que saber demonstrar o que é o número 3 para ela conseguir aplicar o conceito de número 3. E 3, da mesma maneira que folha, é um conceito que se aplica a indefinidos elementos, assim, são virtualmente infinitos, né? Eu posso dizer, não existem infinitas folhas, mas assim, para mim, em termos práticos, é infinito. Eu não consigo contar quantas folhinhas de grama tem aqui. Agora, ao defender que a matemática é uma linguagem, eu estou dizendo que tudo aquilo que a gente é capaz de fazer com o português é capaz de fazer com a matemática? Não. O que eu quero dizer é que a principal característica da matemática não é conter verdades metafísicas ou conter informações universais. Eu quero dizer que a matemática é um conjunto de regras a partir dos quais a gente pode se comunicar, da mesma maneira que o português. Uma vez que a gente já tem uma linguagem, né, no caso o português, por que eu vou fazer o esforço de aprender uma outra linguagem, né, uma linguagem matemática? E aqui eu vou complexificar um pouquinho. Cara, eu não entendo que matemática é uma linguagem, não. Eu entendo que são várias. A geometria tem regras muito diferentes da aritmética. São 2 linguagens diferentes. Então aquilo que a gente chama de matemática são várias e várias linguagens. Em alguns casos a gente pode dizer que são dialetos, né? São linguagens muito parecidas. Em outros casos são linguagens extremamente diferentes. Mas eu não quero entrar nessa seara, não. O importante aqui é o seguinte: uma vez que a gente tem uma linguagem, o português, por que usar uma outra linguagem, por exemplo, a matemática? Descrever matematicamente, cara, traz uma clareza incrível. No livro do Jordan Ellenberg, aquele livro da geometria, é o último livro dele, ele mostra Platão descrevendo uma média, né? Nós estamos acostumados com a média aritmética, mas o Platão acredita que a média mais real, é o termo dele, né? Mas enfim, a média mais real, como é que você vai dizer que uma média é mais real que a outra? Mas enfim, a média mais real, segundo Platão, é a média geométrica. E aí ele descreve, cara, só que na linguagem falada, né? Não é na linguagem matemática atual que a gente conhece hoje, a qual ele não tinha acesso, né? Foi inventada muito depois dele. Cara, a descrição é incrível porque é muito complicada. Depois eu leio para vocês. E essa clareza que a matemática traz faz com que nós aumentemos a nossa precisão.